Meus amigos, um quadrinho magnífico. Magnífico, não tem outra palavra para definir esse quadrinho não. Você já sabe qual é que eu tô falando, né? Tá aí na capinha do vídeo. Então senta aí e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse quadrinho, beleza? Sou o Diego e bem-vindos a mais um Quadrinhos na Estante. Meus amigos, a gripe me pegou um pouquinho aqui e vamos lá. Alfredo, esse artista, esse quadrinista francês, cara, vocês conhecem outros trabalhos dele? Se forem conhecê-lo pelo Como Antes, vocês vão se surpreender. É um quadrinho, como eu falei no início, é magnífico, é muito belo. Ele trata sobre assuntos familiares, sobre o autoconhecimento, certo? Sobre família, sobre sociedade, sobre a construção do seu eu interior. A gente vê um pouco de culpa, de redenção. É um quadrinho completo. Cara, eu recomendo já de início esse quadrinho, muito bom. Bom, então vamos lá. O que é que esse quadrinho tem? Primeiro, ele é lançamento da Devir, Como Antes. Teve aquele alvoroço todo pelo título, né? Come Prima, que era o original em italiano, mas acabou mudando e ficou Como Antes. É um quadrinho com 200 e poucas páginas. Ele ganhou o prêmio Angoulême, pra vocês terem ideia. É um quadrinho, cara, sensacional. Não vou cansar de falar isso, não. E é trazido pelo selo Biblioteca de Alice. São quadrinhos, são trabalhos que são muito bem renomados, né? Tem um impacto muito grande na sociedade. E esse Come Prima, né, Como Antes, do Alfredo, cara, se encaixa perfeitamente. Então vamos lá. Nós temos dois irmãos, o Fábio e o Giovanni, que na história, ora é Giovanni, ora é Gil. Então são dois irmãos que não se veem há muitos anos e tomaram rumos diferentes em suas vidas. Um tem pouco contato com o outro, eles não se veem, não se batem, sabe, não se bicam. São dois irmãos que eles estão no pós-guerra, né? A história ela vai se passar no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então tem algumas questões ali do fascismo, a sociedade naquela época, né? Alguns motivos que levaram um dos lados a tomar certa decisão. E eu não vou contar mais para não estragar a surpresa de quem não leu. E o que acontece? É mostrado na história que através do falecimento do pai deles, um dos irmãos, no caso Giovanni, vai até o Fábio, né, onde vai falar que o pai dele morreu e que como última lembrança, como último desejo, na verdade, do pai, era que eles fizessem essa viagem juntos. O Fábio, de início, fica receoso, mas por algum motivo ele acaba aceitando a proposta do irmão, né, a princípio ele não queria, e seguem um carrinho, um Fiat 500, de onde eles estão até a Itália. Tá, mas o que é que a gente pode tirar de bom nisso? Imagina aí você tá sem se falar com uma pessoa muito próxima, sabe, por birras, por questões que foram mal resolvidas, mal entendidas por muitos anos, enquanto vocês ainda eram crianças, de repente você tem aquele contato com viagens longas, só você e o seu desafeto, por assim dizer, né? Então muita coisa acontece ou muita coisa deixa de acontecer. E nesse caso, acontece de tudo. De tudo, meus irmãos. É um quadrinho muito bonito de se ler, sabe? Muito bem feito. A arte do Alfredo, ela é simples, só que é precisa nos sentimentos. Você sente muito sentimento ali dentro daquela arte. No primeiro momento, nós vemos umas lutas de boxe, certo? E vai de encontro não, ela serve de pano de fundo quando os dois irmãos se encontram. Isso já no começo da HQ. Eu não vou contar detalhes por detalhes não, mas para manter a curiosidade de vocês, né? Vocês têm que ler esse quadrinho, vale muito a pena. Então eles se encontram e tem um diálogo. E durante o diálogo, algumas cenas da luta de boxe que o irmão, que o Fábio estava tendo há poucos minutos, é mostrado pra gente, né? É levado à tona. Então, cada palavra, cada frase tem um movimento de um golpe, ou ele dando um golpe ou sofrendo um golpe.
Inclusive tem um que é bem interessante, que eu achei interessante, é um soco no estômago, que para mim combinou perfeitamente com a fala do Giovanni. Bom, mas então nós temos esses dois irmãos que eles não se bicam, não se batem e vão fazer essa viagem. E durante esse percurso eles acabam se conhecendo um pouco melhor, acaba tendo briga como há entre irmãos, né? Cada um defendendo seu ponto de vista, né? Acreditando piamente que aquilo que foi escolhido para a sua vida é o correto, é o melhor, sendo que não foi, é apenas um egoísmo, sabe? Um egoísmo muito grande para não encarar de frente a decepção que foi a sua vida. E nisso vai desenrolando, durante a viagem vai se desenrolando. Então é o quadrinho que, cara, são situações que realmente acontecem entre pessoas da família, certo? Então choca bastante, principalmente o final. O final ele emociona bastante. Eu vou dizer para vocês que eu me emocionei com o final. Talvez por lembrar de uma situação, talvez por eu estar morando longe da minha terra natal já tem 8 anos, então tem algumas questões que ficam um pouco mal resolvidas. Não desentendimentos extraordinários, mas pequenas coisas que poderiam ser melhores. E a gente sente como o boxe nos mostra, né? Um soco no estômago. E é um quadrinho que faz você refletir sobre sua vida, sobre o que você quer para o seu futuro, sobre as coisas que ficaram no passado, sobre as coisas que ficaram mal resolvidas no passado, né? Se você saiu de casa, se você teve algum motivo para poder tentar melhorar a sua vida, de que forma você conseguiu sair, de que forma você conseguiu realmente mudar, né? Como foi que você conseguiu mudar de vida? Foi por meios lícitos, meios ilícitos, passando por cima de todos e todos, e isso lhe trouxe o quê? Arrependimento? Ninguém sabe. Mas nesse quadrinho, cara, você vai repensar um pouco sobre as questões da vida. Talvez não com você, mas com alguém próximo. Sabe, é um quadrinho muito humano, por assim dizer. Você percebe muito sentimento, apesar de não ser tão detalhista, que é uma questão que eu vi que o Alfredo, ele lembra muito aqueles desenhos bem quase infantis, porém com expressividade tão grande que você se emociona em algumas partes. No quadrinho todo, mas tem alguns pontos ali, meu amigo, que você tem que ser forte, porque senão vai rolar uma lágrimazinha. E ele trabalha bem a questão do silêncio, né, matador, né, aquele silêncio que grita. São 4 ou 5 páginas, eu até anotei aqui. São 5 páginas seguidas de puro silêncio, onde você vê toda a ambientação, você se sente realmente naquele ambiente, né, seguindo para a Itália, mas mostra também como é a situação de quem está passando por um momento parecido, naquele silêncio ensurdecedor, no qual ninguém quer dar a primeira palavra. E quando dá, você recebe uma patada, né? Você recebe uma grosseria. Então é um quadrinho muito bem escrito, muito bem desenhado. Muito bem desenhado, eu vou abrir um parêntese aqui. Se fosse, na minha opinião, uma história com desenhos realistas, talvez não impactasse tanto, não nos transmitisse tanta emoção como o desenho que está aqui nesse quadrinho. Nós temos que o Alfredo, ele se dedicou muito para fazer esse quadrinho, porque tem alguns detalhes, a ambientação, tudo faz com que você se sinta realmente adentrando a Itália, você percorrendo todas aquelas estradas, sabe? Você se sente dentro daquele ambiente. E tem 2 detalhes que eu achei interessante. Um é um pôster de cinema, que são atores da época, do Marcello Mastroianni e da Cláudia Cardinale. Aí eu fui pesquisar, né? Foram grandes atores da época. E também tem a foto de, tipo um retrato, uma foto de um ciclista, o Coppi, o Fausto Coppi, né? Então foi um grande ciclista da época, inclusive tem várias referências aí. Pessoal, editando esse vídeo eu percebi que faltou um detalhe falar aqui para vocês. Como eu disse, o Alfredo, ele é bastante detalhista, né? Se preocupou com o nome dos atores, com o ciclista,
com toda a paisagem, você senta ali dentro realmente daquela história. E o nome original, o título original, Come Prima, ele é o nome de uma música do Tony e da Lara, né, que ela foi lá no finalzinho de 57, eu fui buscar. No começo do quadrinho nós temos que é de 58, então faz sentido. Então o Alfredo, você percebe que ele buscou realmente deixar tudo ambientalizado, sabe, naquela época, né, no pós-guerra. Então, meus amigos, trabalho magnífico, magnífico mesmo. E durante a viagem, meus amigos, nós percebemos que eles aos poucos vão se entendendo. Talvez para uns possa parecer o seguinte: ah, mas foi muito rápido, né? Como é que ficaram tantos anos separados e agora simplesmente em uma viagem acabou resolvendo tudo? Mas é o seguinte, é tão humano esse quadrinho que às vezes a pessoa que é tida como errada, ela está esperando só uma chance, só uma oportunidade para realmente ter aquela vida de volta, ter aquele resgate. E do outro lado também, às vezes está faltando o primeiro passo, né? E ninguém quer dar com receio. Receio de ouvir a verdade, receio de olhar para dentro de si mesmo e perceber que suas escolhas não foram tão boas assim. E também tem a questão de você ficar um pouco à margem, às sombras de uma figura que para você era uma referência. Tá, Diego, não estou entendendo nada, mas quando vocês lerem esse quadrinho, vocês vão entender. Eu recomendo realmente muito. A Devi acertou, joinha, quando trouxe esse quadrinho para cá pro Brasil. Muito bom. Magnífico a nível extremo, muito bom mesmo. E inclusive ele tá numa lista minha de 5 melhores quadrinhos, né? 2021, vai sair agora 2022, mas ele entra fácil, com certeza vocês vão ver em outros canais aí que ele vai estar em alguma lista, ou dos 5 mais, ou dos 3 mais. É um quadrinho muito belo. E durante essa trajetória, durante essa saída do ponto A ao ponto B, nós vamos percebendo como foi a vida de cada um. E você começa a ter algumas ideias do porquê cada um agiu daquela maneira, né? E no final, em um momento com um animalzinho, por assim dizer, sabe, que é um momento muito bonito. Como eu falei, durante a viagem, o percurso, né, tá saindo daqui para cá, eles vão se entendendo. Né? Tem alguns pontos, algumas narrativas, tem algumas histórias, algumas reflexões que vão nos mostrando o porquê de cada um ter seguido o caminho que seguiu. E no final nós temos uma redenção, por assim dizer, muito emocionante mesmo. Eu estou falando para vocês, eu me emocionei. Talvez porque tenha lembrado de alguma história com algum familiar, provavelmente vocês vão lembrar, vão associar do mesmo jeito. É um quadrinho que eu recomendo muito. Só faltou a Devi mandar ele impresso pra gente aqui, né? Mas o PDF tá de bom tamanho, né? Muito bom, recomendo 100% esse quadrinho. Não é um quadrinho recomendado para crianças, tem cenas de nudez, poucas, mas tem 4 pontos que eu achei bem fortes, sabe? O primeiro foi quando nos é apresentados os 2 personagens, né, com a cena do boxe. O segundo, o momento em que o Giovanni encontra com uma certa pessoa em um varal de roupas. O terceiro, quando uma revelação ela é revelada, por assim dizer, né, uma pessoa aparece. E o quarto é o finalzinho do quadrinho. São 4 momentos assim, o quadrinho como um todo, mas tudo se encaixa. Tudo se fecha muito perfeitamente, sabe? Mas foram 4 pontos que, caramba, eu queria poder separar alguns pontos do quadrinho da história para poder trazer para vocês, mas é difícil porque cada momento é importante dentro da própria história. No início temos lá a história com o boxe, mais na frente nós temos a viagem, alguns eventos dentro da viagem. Mais um pouco à frente ainda reencontros do passado e por fim a finalização, claro, né? Não tem como você separar, cada momento tem seu momento especial. Cara, vocês têm que ler muito, que eu recomendo.